Olá, alunos, uma boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos estar dando continuidade no nosso assunto da disciplina de hematologia. Desde já, eu vou querer que os alunos que tiverem, surgiram alguma dúvida sobre o assunto de nossa aula passada, que por favor entrem em contato comigo, mandem mensagem, não se sintam acanhados de forma nenhuma, tá certo? Vamos dar uma revisada zona um pouquinho, tá bom? Sobre o assunto das aulas passadas do hemograma, tá certo? Nós vamos ter um tempinho a mais para a aula de hoje. Bom, nós falamos sobre o hemograma e os aspectos gerais das anemias. Eu mostrei para vocês de forma introdutória um print, uma imagem de um hemograma, de um exame de um hemograma, para vocês conseguirem já visualmente fazerem uma avaliação geral. Bom, nós vimos que o hemograma ele é composto lá de avaliação de duas linhagens, a linhagem linfóide e a linhagem mieloide, tá certo? E aí, a partir daí, nós vamos fazer uma avaliação. Inicialmente, o que nós vimos foi de que, por exemplo, se um parente seu, qualquer pessoa entregar um hemograma para você e pedir: ei, por favor, dê uma olhada bem no hemograma para mim, você poderá olhar e falar pro seu colega, pro seu amigo, facilmente. Por exemplo, eu quero saber se eu tenho anemia. Vocês poderão ir direto aonde tem o nome hematócrito ou então hemoglobinas, tá bom? Onde aqui, olha, vamos ver aqui nas nossas imagens, aqui, onde aqui tem, ó, hemoglobina, tá vendo aqui, ó? Vocês veem na setinha girando aí, tá certo? Onde tem a hemoglobina. Essa hemoglobina está aqui o valor, 13,4%. E aí existem os valores de referência, que aí vocês vão olhar pelo valor de referência e dizer: não, você não está com anemia. Ou sim, você está com anemia de acordo com o valor de referência. Existe uma discrepância e diferença com os valores de referência de acordo com cada laboratório, porque alguns usam determinadas máquinas e outros usam outras máquinas. E aí é a máquina que gera esse valor de referência. Bem, e era uma técnica bastante demorada. Aí veio a evolução com o princípio de Coulter, que foi essas máquinas evolutivas, onde ela suga uma pequena quantidade desse sangue e ela já libera todos os resultados. Essa máquina que vocês estão vendo aí é uma antiga ainda, que é feita ainda individualmente, botando amostra por amostra. Mas hoje existem máquinas que fazem a leitura de 50, 100 amostras de uma única vez e libera ali em menos de 10 minutos. Ela libera todos os resultados das amostras desses pacientes, tá bom? E aí, é claro, essa máquina vai substituir nós como profissionais de forma alguma, porque às vezes a máquina tem erros, às vezes ela gera um flag lá, que quer dizer erro em inglês, tá bom? Esse flag é uma bandeirazinha que a máquina gera, dizendo: ó, tem um flag, o paciente X deu um erro, e aí eu vou repassar de novo a amostra do meu paciente. E aí, se caso essa amostra continua com os mesmos valores, é sinal de que não é um erro e é alguma alteração metabólica mesmo no sistema desse paciente. Ou seja, provavelmente ele tem alguma alteração no seu organismo. Aí nós falamos sobre o eridrograma, que é feito a partir, antigamente na forma manual, ela era feita aqui através da câmera de Neubauer, tá bom? Que era feita em triplicatas, uma demora danada, o bioquímico ia ler lá, o biomédico, fazer todas as contagens dentro de cada quadradinho desse, tá certo? E aí, qual era a grande dificuldade? Porque ela não tinha uma confiabilidade muito boa. Porque se é feita manual, às vezes o biomédico achava que tinha contado aquela determinada célula e não tinha feito a contagem, tá bom? E aí ela tinha erros, que nós falamos isso lá na frente, tá certo? Nós falamos sobre as hemoglobinas, que é o que caracteriza, falamos sobre os valores de referência. Nessa réguazinha assim, aqui, ó, que tem um desenho do lado aqui. Por exemplo, a gente vê aqui 40. A gente colocaria o hematócrito desse paciente de 40%.
Bom, os índices hematimétricos, e aí a gente entra agora na parte importante dos índices hematimétricos, onde vocês veem lá nos hemogramas, falando assim, VCM. E o que é VCM? Aí vocês ficavam se perguntando o que é VCM. O VCM é o volume corpuscular médio. E o que é esse volume corpuscular médio? O próprio nome já diz. É o volume da hemácia, das células. Ou seja, o tamanho das células, o tamanho que a célula está lá dentro do nosso sangue. Quando ela passar na máquina, vai ser feita uma contagem pelo princípio de Coulter. E aí vai gerar a média. Vai gerar um resultado médio do volume corpuscular dessas células, o tamanho, o volume, o tamanho que ela está ocupando dentro do meu espaço lá, tá bom? O HCM é a hemoglobina corpuscular média, que é a quantidade de hemoglobina que tem dentro das minhas hemácias. Isso é feito também através desse sensor, que é uma luz, que ultrapassa essa célula. Cada vez que é um sensor, vamos dizer assim, toda vez que essa célula passa pelo sensor, ela é contada. A máquina suga, eu vou mandar para vocês um videozinho do YouTuber, ou vocês mesmos pesquisam como esse princípio de Coulter, tá certo? Onde, quando a máquina suga aquela quantidadezinha de sangue, aquele sangue vai passar por um feixe de luz, um feixe de um sensor. Cada vez que cada célula passa, ela é contada, ela é avaliada, o volume dela, a quantidade, o tamanho que ela está ocupando. Tá certo? E nós temos o CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média, que é a concentração total dessas hemoglobinas de forma geral, tá bom? E nós temos os valores de referência também, valor de referência diferente de um recém-nascido, para uma criança de 3 meses, para uma criança de 1 ano, para mulher, para grávidas, para homens, tudo tem um valor de referência apropriado. Existe essa discrepância de laboratório para laboratório por causa das máquinas, como eu já havia falado para vocês, tá bom? Mas é importantíssimo esses valores de referência. Bom, o hematócrito, vamos falar agora sobre o VCM, que é o volume corpuscular médio. É a média do volume de uma população de hemácia, a quantidade de hemácias. Vocês estão vendo aqui essa laminazinha, esse desenho, essa imagem, essa figura, onde está mostrando esses glóbulozinhos vermelhos? Elas são as famosas hemácias. São as células que carregam o nosso oxigênio para toda a parte do nosso corpo, tá bom? Elas são as hemácias, importantíssimas para nós, tá certo? E aí nós vemos, é a média dos volumes da população dessas hemácias, é a contagem. E como é que ela é contada? Lá no eridrograma. Aonde? No microcapilar. Antigamente o manual era feito assim, centrifugava, e aí o que sedimentou essa parte vermelha, que é a parte das células vermelhas, ricas em células vermelhas, que são as hemácias, a partir daí a gente dava o VCM. Por exemplo, 40, 40 está normal, certo? Para a pessoa tal, para a pessoa X, para um recém-nascido, para um adulto, para uma mulher grávida, tá certo? Determinação manual. Essa era a determinação manual. Eram feitos alguns cálculos, por isso que demoravam muito, era muito trabalhoso, era dependioso, dependia de muitas coisas para ser feitas, tá bom? Onde a gente calcularia o hematócrito. E o que é esse hematócrito? O hematócrito é aqui, ó, a partezinha onde ficou todo escuro aqui nessa régua, 40. Aí, por exemplo, a gente colocaria aqui 40 vezes 10 sobre os eritrócitos, que era a quantidade de eritrócitos que a gente ia ter que contar lá na câmera de Neubauer, naquela imagenzinha anterior lá na frente. Vocês vão precisar aprender isso para a vida de vocês? Não, isso não vai ser cobrado de vocês. Vocês não vão ter que fazer esses cálculos de forma nenhuma. Isso é questão didática, tá bom? E que vocês aprendam assim para concursos públicos, com forma de enriquecimento, de conhecimento mesmo, tá bom? Bom,
Aí um exemplo aqui, tá? O hematócrito lá na minha réguazinha, eu botei para centrifugar na microcentrífuga. E aí eu peguei o meu hematócrito, contei lá e deu 43%. 43%. E os eritrócitos que eu contei na minha câmera de Neubauer deu 4.900. Aí eu vou fazer o cálculo. 43 vezes 10 sobre 4,9. Aí a partir desse cálculo deu 87,7. Aí eu vou lá no valor de referência. Ah, se for uma criança, ele está dentro do normal. De 1 ano até 12 anos, aí ó, ele está dentro do padrão normal. Tá certo? Mas aí, na realidade, está tudo normal para todos. Vamos fazer o cálculo aqui para todos. Se for em todos, tá dentro do padrão normal. Certo? Ele estaria elevado, não elevado. Estaria tudo normal. Ou seja, esse cálculo aqui que foi feito do eridrograma é um cálculo e o resultado desse paciente está dentro do valor esperado. Ou seja, do valor normal. E aqui nós temos os valores de referência. Depois eu vou pedir para que vocês façam os cálculos. Vai ter no caderno de questões para vocês fazerem os cálculos. Eu vou dar uma aula pelo Google Meet. Vamos marcar essa aula pelo Google Meet, tá bom? Próximo encontro, nós vamos dar uma aula de revisão desse assunto no Google Meet. Próxima aula, Google Meet. Próxima terça-feira, vamos estar aqui presente pelo Google Meet. Marquem aí na agenda de vocês. Bom, aí aqui nós temos a imagem do eridrograma. Como é que esse sangue é avaliado lá? O VCM, vamos lá. Uma anemia normocítica. As anemias, elas podem ser classificadas, às vezes vocês acham assim, o paciente é anêmico, simplesmente anêmico. Mas aí eu tenho que classificar esse paciente. Quando é que ele é classificado? Um paciente com anemia normocítica. Quando é que esse paciente é diagnosticado com anemia microcítica? E quando é que esse paciente é diagnosticado com uma anemia macrocítica? Tá certo? E aqui na imagem nós vamos ver e entender. Ela é chamada de normocítica, que é normal, esse nome vem dizendo normal. E aí vem aí nos casos de gente que tem quadros de hemorragia, vamos falar aqui, de anemias de forma, como dizer, aguda. É uma anemia ali aguda. Tiveram uma hemorragia aguda e ela está tendo ali uma anemia aguda, ali momentânea. Isso por conta de uma hemorragia. Tá certo? Vamos lá. Aí eu falei normocítica. Ela não tende. Ela pode estar normal, tá bom? Porque ela vai estar ali dentro, ó, desse fator de 80 a 100 fentolitros. Se a gente for lá no valor de referência, ela está normal. Mas o meu paciente teve uma hemorragia. E o que é isso? Ó, nós vemos aqui na imagem, você está vendo que essas célulazinhas dentro, a luz está passando por ela com maior facilidade, tem uns halos brancos dentro dessas células, elas estão maiores, esses halos brancos, elas estão maiores dentro dessa célula. Isso é um sinal de que houve uma perda da hemoglobina, mas isso não quer dizer que a quantidade está em baixo excesso para esse paciente vir a morrer exatamente ali. Mas é classificada como uma anemia normocítica. Ele é anêmico? É anêmico. Normocítico. Isso provavelmente por conta, por exemplo, de uma hemorragia aguda, momentânea. Sofreu um corte ali no acidente com a moto. Tá certo? Nós temos as anemias microcíticas. As anemias microcíticas é quando as hemácias estão menores, num tamanhozinho menor. A anemia ferroprívica, um exemplo aqui, uma anemia ferroprívica, que é uma deficiência de ferro. Aí sim, esses pacientes eles vão precisar tomar suplementos de ferro. Ou seja, eles estão com o VCM abaixo de 80. O VCM está abaixo de 80. O que é que eu quero falar para vocês? Que vocês só vão conseguir entender quando a gente der essa aula pelo Meet. Eu fui lá no hemograma do meu paciente, vi lá que o hematócrito dele deu X valor. Aí eu vou dizer para ele, você é anêmico.
Aí o paciente, mas eu sou anêmico, que tipo de anemia? Como é que você vai classificar essas anemias? A partir do VCM, aí você desce mais embaixo e vê os valores de VCM. Se tiver entre 80 e 100, ele é um anêmico normocítico. Se tiver abaixo de 80 fentolitros, ele é um paciente anêmico microcítico. Ou seja, ele tem uma baixa quantidade de ferro dentro da sua hemácia. É necessário que ele tome algumas medicações para suprir essa necessidade de ferro. E aqui a gente consegue ver essas célulazinhas menores, as hemácias estão menores por conta da deficiência do ferro. E nós temos aqui a anemia macrocítica, que o nome diz, grande, macro, é grande. As células estão enormes, mas a quantidade de ferro dela lá dentro está maior em quantidade de ferro. Ou seja, ele é anêmico, só que com uma quantidade de ferro excessiva no organismo. Tá bom? Ou seja, é uma macrocitose. Anemia, por exemplo, uma anemia megaloblástica. Megaloblástica, mega, o nome já diz, megaloblástica. Tá bom? Vem de mega, maior. Maior, e aí você diagnostica o paciente lá e vai lá no VCM dele, está acima de 100 fentolitros. A quantidade, tá certo? Nas aulas seguintes do nosso próximo encontro, a gente vai conseguir tirar essa dúvida. E a gente vai tirar nossas dúvidas e conversar e debater, vai ser bem melhor, tá bom? Vamos lá, o eridrograma ainda. É o VCM, ele é classificado em fentolitros, tá? Por exemplo, e quando fala assim, anisocitose. O que é a anisocitose? A anisocitose nada mais é do que uma interação dessa questão da quantidade de ferro. Aí, como eu estava falando para vocês, essa anisocitose nada mais é do que essa discrepância, essa diferença do tamanho das nossas células. Nós não vimos lá que nós tínhamos células microcíticas bem pequenas e macrocíticas grandes, ou seja, essas hemácias que são os glóbulos vermelhos, essa discrepância, essa diferença no tamanho. E a gente consegue ver bem aqui na imagem. Vocês não conseguem ver, ó, que tem hemácias aqui bem pequenininhas e tem hemácias medianas e tem hemácias aqui no tamanho normal. Ou seja, essa discrepância é chamada de anisocitose, tá bom? Anisocitose por automação, automação é a quantificação dessa discrepância, dessa diferenciação dessas células, tá bom? Nós temos o RDW, que é o Redistribution Weight, sei lá como é que chama assim, tá bom? Sou péssimo no inglês mesmo. Tá certo? Ela vai avaliar a amplitude de distribuição do volume das hemácias, essa amplitude, essa famosa anisocitose. Como é que essas células estão sendo liberadas no meu organismo? Vocês lembram quem é que faz a produção de nossas células? É a medula óssea, né? E quando a nossa medula óssea está com problema, por exemplo, nos casos de pacientes que têm leucemia, paciente que tem leucemia, a medula óssea dele começa a liberar células sem estar maduras, sem ter chegado no processo de maturação. E aí vai ter células lá que maturaram, vão ter células desmaturadas, ou seja, células maiores, células menores. Essa grande discrepância, tá certo? E aí o RDW diagnostica isso, essa discrepância, essa diferenciação no tamanho dessas células. Por exemplo, a anisocitose. Amplitude de distribuição do volume das hemácias, normal. Hemogeneidade no volume das hemácias. Homogeneidade é homogênea, ou seja, que os tamanhos estejam no valor normal, ali próximo umas das outras, nos tamanhos padrões, tá bom? Diminuída sem significado clínico. Quando eu tenho lá no meu paciente, vê assim, o RDW veio abaixo do valor de referência, tem algum significado clínico? Ou seja, esse paciente pode ter algum problema? Não, não tem significado clínico nenhum. Tá bom? Mas aí o aumento do RDW ele tem significados clínicos. Por exemplo, é um defeito, pode ser um diagnóstico de algum problema na questão hematopoética, ou seja, na produção da minha célula lá na medula óssea. Bom, nós temos o HCM,
que é a hemoglobina corpuscular média. Agora é a quantidade de hemoglobina dentro das minhas hemácias, tá bom? É a média do conteúdo de hemoglobina, HB hemoglobina, de uma população de hemácias, ou seja, da quantidade das hemácias agora, a minha máquina vai ter que quebrar essas células, romper elas e a partir daí quantificar a quantidade de hemoglobina que tem dentro dessas células. E como é que ela vai ser contada? Ela vai ser contada a hemoglobina vezes 10, 10 sobre, que não é nem 10 sobre, tá bom? É 10, você bota... Era para eu ter feito uma imagem melhor para vocês conseguirem avaliar. Vamos falar 10 sobre mesmo. 10 sobre vai dar os eritrócitos, que vai ser a quantidade de eritrócitos que foi contado, que é a forma manual, que vai ser contada manualmente, tá bom? Aí um exemplo, nós temos a hemoglobina, que deu aí do meu paciente, deu 14,6, aí eu boto 14,6 vezes 10 a 4,9, que vai dar 29,7. E aí vai estar dentro do valor de referência, aí de acordo, se estiver dentro do valor de referência, o meu paciente não está apresentando nenhum problema. Se caso o meu HCM estiver aumentado, é uma hipercromia, ou seja, a hipercromia, o próprio nome já diz, cromia é cor, tá bom? Ou seja, tem muita quantidade de hemoglobina, e a hemoglobina não gera essa cor bem avermelhada para as hemácias, por isso que as nossas células do sangue são vermelhas, por causa da hemoglobina, dessa proteína de ferro. Ou então macrocitose. Macrocitose é essa coloração aumentada mesmo. Macrocitose também é aumentada e a coloração aumentada. Ou então uma hipocromia, que é diminuição, e microcitose. Aqui nós temos os valores de referência. Nós temos o CHCM, que é o índice que de fato avalia a cor das hemácias. Essa vai avaliar de fato mesmo a cor das hemácias, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média, tá bom? É a concentração interna dessa hemoglobina dentro da população de hemácias, onde vai ser calculado através desse esquemazinho aqui de cálculo, tá bom? Hemoglobina vezes 100 sobre o hematócrito. Não há mais sobre o eritrócito, é sobre o hematócrito, tá bom? Que o hematócrito é aquela lá que a gente passa pela microcentrífuga, que bota na régua e vê quanto foi que deu. Aqui nós temos um exemplo, né? E aí, por exemplo, se o meu CHCM do meu paciente deu aumentado, é uma hipercromia. Se ele deu diminuído, é uma hipocromia. E aqui nós temos o eridrograma daquele paciente lá nosso, lá no início que a gente viu, né? Nós temos aqui as hemácias, 4.370.000 hemácias, a contagem que foi feita por essa máquina. A hemoglobina dele, 13,4. O hematócrito deu 39,7, que é aquele pela réguazinha. Aí nós temos aqui o VCM, o HCM, o CHCM e o RDW. Nós vamos deixar essa parte para a gente fazer essa avaliação pelo Google Meet, que a gente vai debater sobre ele. Dizer assim, o paciente nosso tem o quê? Tem alguma coisa? Por enquanto eu vou querer que vocês façam como se fosse uma forma avaliativa, vocês mesmos a fazerem esses cálculos desses pacientes aqui. E ver aqui, meu paciente é anêmico, qual o tipo de anemia dele? É microcítica? É macrocítica? Ele tem hipercromia? Como é que está o VCM? Como é que está o HCM? Como é que está o RDW? Tá bom? E aí vocês vão anotarem tudo de importante que vocês acharem. E na próxima aula nós vamos discutir sobre isso. Tá bom? Desde já eu desejo uma boa noite a todos. Estudem, tá bom? Qualquer dúvida me perguntem se estão com alguma dúvida. E na próxima aula a gente vai entrar no debate sobre isso. No caderno de questões vai ter algumas questões sobre isso também. E nós temos aqui o leucograma ainda, tá bom? Essa parte lá a gente vai avaliar depois, como dizer. E agora nós temos aqui o leucograma. Vamos continuar sobre o leucograma para a gente ver se fecha pelo menos uns 30 minutos, que é o tamanho máximo da aula que eu consigo anexar no grupo de vocês do WhatsApp, tá certo? O leucograma ele já vai avaliar a parte leucocitária, tá bom?
E aí, traduz as características dos leucócitos, que são aquelas células já diferenciadas. Dados quantitativos, ela vai contar, vai ser feito uma contagem. Varia em limites, como os índices hematimétricos. Existe uma variação dessa quantidade de acordo com o índice hematimétrico. Por exemplo, vai ser a partir daqui que você vai identificar se o paciente seu teve uma infecção viral ou bacteriana, tá bom? Vai variar muito as variações fisiológicas discretas no leucograma. Por exemplo, o leucograma de uma pessoa recém-nascida, o valor de referência dele é diferente de uma pessoa idosa, tá bom? O sexo varia também de homem para mulher, tá bom? Do feminino para o masculino. As condições físicas, se o meu paciente é um paciente que mora lá na Cordilheira dos Andes, onde a oxigenação lá é menos por causa da altitude, a quantidade de determinada célula para ele vai ser diminuída, tá certo? Ou seja, de acordo com as condições climáticas. Uma pessoa que mora lá no Polo Sul é diferente o valor de referência para uma pessoa que mora aqui no estado do Piauí. Nós vamos falar sobre isso. E nas condições ambientais, tá certo? O que o paciente está sendo exposto lá. Uma pessoa que trabalha direto em câmeras frias, que trabalha direto com exposição à radiação, por exemplo, quem trabalha com radiologistas, por exemplo, esses radiologistas, tem que ser avaliado o paciente de forma geral. Por isso, a grande importância de quando vocês, técnicos de análises clínicas, receber a amostra do paciente, anotar tudo isso, anotar todos esses dados do paciente, tá bom? Para que ele seja avaliado de forma correta. Bom, o leucograma é feito a determinação aí a partir de uma punção, onde você vai coletar a amostra do seu paciente, passar por toda a máquina e tudo mais. É importantíssimo, tá? É a determinação do número global desses leucócitos. O leucograma ele é feito basicamente de forma manual a partir do esfregaço sanguíneo, onde eu pego uma amostra de sangue lá do meu paciente, coloco um pingo de sangue lá na minha lâmina, eles são chamados de lâmina, e aí eu venho com uma outra lâmina e corro esse sangue em cima dessa lâmina, e que ele fique bem fino e não fique uma amostra espessa, para que na hora da coloração, que eu vou colorir essas células, tá bom? Submeter a eles aos corantes, e a partir daí o bioquímico, o biomédico avaliar de forma correta. Nós vamos ter uma aula prática sobre como fazer esse esfregaço sanguíneo. Aí o leucograma, né, que é o número global de leucócitos, que é a quantidade dessas células circulantes na nossa célula, que vai estar normal aí entre 4.000 a 10.000, de 4 milhões a 10 milhões, vamos dizer assim, tá bom? A leucocitose são valores que estão acima de 10 milhões, vamos lá, que está MM ao cubo, tá bom? Vai ser 10 milhões. Reflete a resposta modular. Ele vai referir, essa reflete uma resposta modular, ou seja, uma grande produção exagerada. Por exemplo, são casos de infecções agudas, bacterianas ou virais. Ou seja, quando você pegar o hemograma lá de um paciente seu, de você mesmo, deixa eu ver aqui se eu estou com infecção viral ou é bacteriana. Aí, por exemplo, se tiver os leucócitos acima de 10 mil, aí você, é bacteriana. É bacteriana, por isso que está aumentado a quantidade dos leucócitos. E em casos de leucemia também, tá bom? Os pacientes têm aumento também. E leucopenia, que é a baixa concentração, menos quantidade de leucócitos, pode ser uma insuficiência modular, ou seja, a sua medula óssea não está produzindo as células suficientes. Redução dos neutrófilos, principal causa, às vezes uma infecção bacteriana, uma infecção viral pode ser, tá bom? Pode ser uma infecção viral, mas raramente. Vamos supor assim, isso é mais, vamos quebrar aqui, tá bom? Vamos deixar lá, se deu aumentada, provavelmente seja uma infecção bacteriana, quase sempre. Pode ser infecção viral? Possa ser uma infecção viral. Aí a gente vai diferenciar com outras avaliações também do meu paciente, através da anamnese, que é o médico que vai fazer isso. Mas a leucopenia, que é essa baixa concentração
é uma insuficiência, ou seja, essa medula óssea dele está produzindo em baixas concentrações. Esse paciente está tendo alguma alteração metabólica. Nós temos aqui o leucograma, onde vemos aqui essas imagens lindas das hemácias, que estão bem vermelhinhas aqui. E aqui nós vemos os leucócitos, que são essas células aqui, ó, onde elas são maiores, onde essas setas estão mostrando. E aí ela vai diferenciar, elas têm várias diferenciações também, que nós vamos ver um pouquinho mais na frente. E aqui nós temos o hemograma, onde nós vamos avaliar ele, tá bom? Nós vamos deixar para a próxima aula, vamos fazer uma avaliação e ver o que é que o meu paciente tem, tá bom? Desde já eu desejo uma boa noite, já estamos nos 30 minutos. A gente vai ficar por aqui, um forte abraço a todos e uma boa noite novamente. Eu já tinha dado boa noite anteriormente, forte abraço.